Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre constipação intestinal, também conhecida como intestino preso ou prisão de ventre. Se você tem esses sintomas, você demora muitos dias para ir no banheiro fazer cocô, assiste esse vídeo que você vai entender quais podem ser os motivos de você ter desenvolvido esse quadro, essa constipação, tá bom? E eu vou dar algumas dicas para vocês também aqui no vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar sobre o tema. Bom, de forma clara e objetiva, bem direta, constipação é quando você demora dias para ir ao banheiro e quando você vai ao banheiro, você faz muita força, você faz um esforço muito grande para eliminar esse cocô. E quando consegue eliminar esse cocô, ele apresenta uma coloração escura e ressecada. Então, isso é um quadro de constipação. É claro que quando você vai a um profissional da área da saúde, ele tem alguns critérios para tentar diagnosticar, descobrir se você realmente tem constipação ou por que você está com constipação. Então, ele vai fazer algumas perguntas para você. Até eu sempre falo para os pacientes, para as pessoas que não só o cocô, mas outras partes do nosso corpo também dá sinais de que algo está de errado, né? Ou quando você faz xixi, a coloração está diferente, ou o olho, quando você olha a parte inferior dos olhos, a língua, podem estar dando sinais de que algo está acontecendo de errado, ou até as unhas, entre outras partes do corpo. E as fezes são a mesma coisa, tá? Muitas vezes ela tá dando sinais de que algo está errado. Então, o fato de você ter sempre esse quadro de constipação, às vezes não é algo que começou de agora, mas já tem há muitos anos, isso não significa que é normal. O fato de ter se tornado uma rotina não significa que é normal. Então, hoje eu vou explicar para vocês quais podem ser os motivos e você precisa de ajuda, tá bom? Bom, primeiro item que eu gosto de sempre frisar, falar, é sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno ele é muito importante para a criança, para o bebê. É muito importante você amamentar o seu filho até os 6 meses de vida. É essa fase da qual o leite ali, ele vai ajudar não só fornecendo energia para essa criança, vitaminas, minerais, para ajudar essa criança a crescer e se desenvolver, como também na saúde do intestino dela. Por quê? Quando a criança ela nasce, ela está desenvolvendo ali os órgãos dela e ela começa a ter bactérias que vão crescer dentro do seu corpo, que vai fazer parte do seu corpo. Então, por exemplo, o intestino. O intestino tem muitas bactérias ali que elas são importantes para o nosso intestino, elas precisam estar ali para proteger o nosso corpo, não só o intestino, mas o nosso corpo contra doenças e infecções. E quando que você começa a adquirir essas bactérias, esses micro-organismos? Quando você está nessa fase do aleitamento materno. Através do aleitamento materno vai ser fornecido essas bactérias que vão fazer bem para o seu intestino. Vai fazer crescer ali, se desenvolver e proteger essa criança, fazendo com que ela evite de pegar infecções com mais frequência, né, dela desenvolver alguma doença. Então, isso também não só vai refletir na infância dela, mas também como na fase adulta. Então, muitas vezes a gente tem alguns problemas de saúde que na verdade é reflexo da nossa infância. Às vezes você não foi, não recebeu esse aleitamento materno correto, tá? Então existem estudos que falam que o leite materno tem grande influência, grande impacto na nossa saúde intestinal e que isso também tem impacto na nossa vida adulta, tá bom? Então amamente o seu filho até os 6 meses de vida, tá bom, gente? Isso é muito importante, pelo menos até os 6 meses de vida. Bom, a segunda coisa também que é muito bom a gente comentar, usos de antibióticos. É muito comum a gente fazer uso de antibiótico, principalmente na infância. O antibiótico, ele é um medicamento que ele é usado para combater um agente agressor que está nos causando alguma doença, alguma infecção. Mas ele também tem um grande impacto sobre o nosso intestino.
Então, muitas vezes, ali aquelas bactérias que estão ali crescendo no nosso intestino, que nos protege contra doenças e infecções, quando faz o uso, né, indiscriminado, excessivo de antibiótico, ele vai afetar também essas bactérias e vai fazer com que elas diminuam. Então, a tendência de depois de você ter outros quadros de infecções vai ser maior, porque você sempre estava usando antibiótico, e esse antibiótico afetou ali essas bactérias que protegiam o seu organismo. E isso também, de certa forma, pode, ali num futuro não tão distante, você desenvolver quadros de constipação por causa disso, tá? Porque essas bactérias que estão presentes no nosso intestino, elas têm grande impacto ali na saúde do intestino, na formação dessas fezes, nessa questão de você eliminar essas fezes, tá bom? Continuando o tópico de medicamentos, quando você faz tratamento de ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes também, você pode também desenvolver quadros de constipação devido ao uso de medicamentos que você está tratando esses problemas, né? A pressão alta, o diabetes, a ansiedade, a depressão. Então, se você percebeu que desde que quando você começou a fazer o uso desses medicamentos, desse tratamento, você apresentou quadros de constipação, fale isso ao seu médico, porque se necessário, o médico ele vai estar te orientando, te encaminhando a um profissional nutricionista, para esse profissional tá verificando todo o seu histórico e vendo qual vai ser a melhor forma de tratar você, se você vai também precisar de uma suplementação de pré-bióticos ou de probióticos ou de simbióticos, que depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Então, às vezes vai ser necessário você fazer acompanhamento também com um nutricionista para ele estar também te orientando melhor, mas fica de olho, porque às vezes, devido ao uso desses medicamentos, você pode apresentar quadros de constipação, tá? Outra coisa também, a gravidez. É comum as gestantes apresentarem constipação, quadros de constipação. Por quê? Conforme o útero vai crescendo de tamanho, né? Porque o feto está ali se desenvolvendo, crescendo, pressiona o intestino. Então, essa gestante vai ter dificuldade de ir ao banheiro. E aí, quando ela voltar quando ela tiver esse bebê, ela voltar vamos dizer assim, ao normal, ela vai voltar, provavelmente, a ir ao banheiro com mais frequência, tá? Então, muitas vezes você tá grávida achando que, ai meu Deus, eu sou constipada, o que será que aconteceu? E isso pode tá ocasionando, devido a esse crescimento do útero pressionando o seu intestino. E aí dificulta você a ir ao banheiro com mais frequência, tá bom? Outra coisa, idade avançada. Conforme a gente vai envelhecendo, as bactérias que fazem parte do nosso intestino, elas diminuem a quantidade, é normal. E aí, por consequência, você tende a diminuir a frequência de ir ao banheiro, tá? Então, pessoas idosas, elas tendem a serem constipadas, mas mesmo assim, existem formas, métodos de você melhorar esse quadro do idoso, tá bom? Como além da alimentação, você fazer esse idoso tomar mais água, porque quando você começa a se tornar adulto, quanto mais velho nós vamos ficando, nós perdemos essa necessidade de beber água com mais frequência. Que nem eu tô aqui com a minha garrafa, tô falando com vocês, já peguei minha garrafa, que eu ia tomar agora água. Por quê? Porque é normal do nosso organismo. Então, você tem que estimular. Então, por exemplo, eu também não sinto muita sede, mas eu sempre tô com a minha garrafinha de água e eu sempre tô tomando água. Sempre lembrando, tem que tomar água, tem que tomar água, tem que tomar água. Por quê? A água ajuda a hidratar o corpo e ajuda a hidratar o intestino. Então, por consequência, você eliminar as fezes, tá? Então, esse idoso, ele também precisa de uma boa hidratação e de uma boa alimentação, que mais pra frente eu vou falar no vídeo sobre isso, tá? E, se necessário, suplementação com probióticos também, ok? Bom, gente, outra coisa também que eu ia falar, não posso esquecer, deixa eu ver aqui. Existem outros problemas de saúde também no intestino que podem fazer a pessoa ter constipação. Então,
Lembrando, fazer acompanhamento é importante com um profissional médico e um nutricionista para estar sempre ali te orientando como você tem que proceder, o que você tem que comer, como a quantidade de água que você tem que ingerir, porque também tem isso, né? De acordo com a sua idade, com o seu peso, o profissional ele vai estar te orientando o tanto de água que você tem que ingerir, tá? Então, assim, importante, beber água. E não é assim, ai gente, eu bebo bastante líquido, mas bebe muito chá, bebe muito suco. Não, é água, tá? É água. Você não pode tornar chá e suco como o substituto da água. Não, tem que ser água, ok? Outra coisa, o sedentarismo. O sedentarismo, gente, tem pessoas que tendem a ter mais dificuldade de ir ao banheiro mesmo. Por exemplo, as mulheres. A gente, comparado com os homens, é mais comum a mulher ter constipação do que o homem. Só quando a gente avança na idade, vai ficando idoso, que tanto homem quanto mulher pode apresentar quadros de constipação, como eu falei. Porém, é mais comum a mulher, né, mais jovem, ser mais constipada, ser mais ressecada. Mas isso não tem que se tornar regra, tá? Então, você tem que praticar atividade física, porque a atividade física ela não é bom só por uma questão estética, de você ficar bonitão, com o corpo sarado, mas também é bom para a mente, tá? Para sua saúde mental e também para sua saúde do intestino. Porque quando você faz exercícios ali que você estimula, que você tonifica toda essa região aqui do abdômen, da barriga, por consequência você também estimula o seu intestino a trabalhar, ao peristaltismo do intestino, a fazer esse intestino eliminar as fezes, tá? Eu vejo sempre relatos de pessoas falando assim, depois que eu mudei a minha alimentação, que eu comecei a tomar mais água, então, principalmente a fazer atividade física, eu percebi que melhorou muito essa frequência de ir ao banheiro. Eu conheço pessoas que iam assim uma vez na semana no banheiro, ou 2 vezes, quando muito, e depois que mudou a alimentação já deu uma melhorada, mas quando começou a praticar atividade física, isso passou praticamente a ser todos os dias ir ao banheiro. Então a atividade física ajuda muito, tá? E uma outra coisa também que eu já estava esquecendo, que eu queria falar pra vocês, é em relação ao laxante. Gente, laxante, tá? Eu vejo muitas mulheres usando laxantes, até mulheres que praticam atividade física pesada. Que eu tenho dificuldade de ir ao banheiro, eu uso laxante. Gente, pelo amor de Deus, deixa o laxante para pacientes acamados, pessoas que estão numa cama, que não conseguem se movimentar. Muitas vezes essas pessoas precisam de laxantes, porque como elas não se movimentam, que elas estão numa cama ali acamadas, muitas vezes realmente é necessário elas usarem o laxante. Mas se você é uma pessoa que pode fazer atividade física, se movimentar, você não tem necessidade de usar laxante, não tem, tá? Eu vejo pessoas que podem muito bem mudar o seu hábito alimentar, pode passar a tomar mais água, praticar atividade física, e as pessoas não querem mudar esse hábito, as pessoas querem resultados rápidos e usam laxante. Só que o laxante, gente, tem um efeito. Ele faz com que o seu intestino fique preguiçoso. E aí ele só vai ser estimulado toda vez com o medicamento. É como se ele criasse um vício. Ele só vai funcionar se você tomar o laxante. Então não tome o laxante. Mude o seu hábito alimentar. Toma vergonha na cara e muda seu hábito alimentar. Toma água e faz atividade física, vai fazer uma caminhada, chega em casa, faz um abdominal, você entendeu? Isso já vai melhorar muito na sua qualidade de vida, tá bom, gente? E sempre eu falo em todos os meus vídeos, vocês já estão carecas de saber, até quando vocês assistem reportagem de nutricionistas que vão em canais de televisão, de canal TV aberta, vocês assistem também em canais fechados, em outros canais do YouTube profissionais. Alimentação é você ter uma boa alimentação, comer muita verdura também, comer fruta, principalmente a fruta com a casca, tá? Com a casca, porque na sua maioria a casca ela tem fibras. Não vou especificar aqui nem dar diferença, fibra solúvel, fibra insolúvel. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Mas as fibras também ajudam na formação do bolo fecal e elas também servem de alimento para essas bactérias que estão lá no seu intestino. Então vai fazer com que o seu intestino
seja estimulado e por consequência você vai conseguir fazer cocô com mais frequência, tá? Gente, era isso que eu queria explicar para vocês hoje. O tema é super longo, tá? É muito longo. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. E se vocês não entenderam, tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Eu sou um pouco enrolada para responder, mas eu respondo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse vídeo que eu expliquei sobre constipação. E sempre lembrando, não tem segredo, gente. É beber muita água, é você fazer atividade física e você tentar ter uma boa alimentação. Isso já vai ser super importante, isso já vai dar uma mudada no seu quadro, nessa constipação, tá? Não trate a constipação, por mais que você já tenha isso desde muitos anos, não trate isso como normal. Isso não é normal, tá? Isso não é normal. Normal é você ir pelo menos um dia sim, um dia não ao banheiro, ou todos os dias. E você não ter dificuldade, nem fazer tanto esforço para eliminar esse cocô e esse cocô sair macio, tá? E se você também vê que mesmo mudando esses hábitos, fazendo atividade física, tomando muita água, mudando os seus hábitos alimentares, você vê que ainda continua, procure um profissional, porque também pode estar atrelado com algum outro problema de saúde também e que você não sabe, tá bom? Era isso, gente, que eu queria falar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, compartilhem o vídeo também para outras pessoas que também são ressecadas, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.